Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos permanecer juntos nessa proposta, meu caro ouvinte. Buscar o entendimento dos valores da verdade, do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Você já sabe, estamos estudando o livro Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Cristianismo e Justiça, um assunto muito interessante porque vai relacionar o entendimento da justiça humana e o da justiça divina apresentada no Evangelho de Jesus, pelo próprio Mestre, pelos seus exemplos, pela luz da sua condição pedagógica de nos libertar de todo o mal, apresentando-nos a oportunidade do bem. E o Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: os símbolos valem pelo que representam. Falam através da linguagem, muda das linhas, das formas e das alegorias. Lucas, reportando-se às prédicas do Batista, Lucas se refere ao apóstolo, aquele que após ter conhecido Jesus, escreveu o Evangelho através de entrevistas dos personagens que estiveram com Jesus. E o Batista é João Batista, o profeta, em sua missão de precursor de Jesus. Cita a seguinte profecia de Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Até esse ponto aqui nós vamos encontrar também no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 3, a mesma descrição. E ele segue: todo vale será aterrado, e todo monte e outeiro será arrasado. Os caminhos tortos far-se-ão direitos, e os escabrosos planos. E todo homem verá então a salvação de Deus. Nessa segunda parte nós vamos encontrar esse trecho em Isaías, o profeta Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 40, dos versículos 3 a 9. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. A voz que clama no deserto é da própria voz do profeta João Batista, que vivia no deserto e que, segundo o Evangelho, se alimentava de gafanhotos e mel e vestia-se de couro de animais. Este profeta realizava o batismo usando da água, mas convidando o candidato a reconsiderar, a arrepender-se, a ser uma nova criatura, portanto na idade adulta, não tendo nada a ver com a ideia de libertação de mal algum ou pecado algum que a criança pudesse herdar. E na continuidade da passagem de Isaías, vamos aqui entender a justiça divina como soberana, como aquela abrangente, enquanto que a humana representa os ensaios que o homem vem estabelecendo por leis para administrar, para controlar, para gerir o sistema de alguma forma, não obrigatoriamente acompanhando o processo de educação de espírito. Portanto, bem distante do que é a justiça divina. Porque, meu caro ouvinte, a justiça humana não alcança todos os delitos, todos os crimes,
todos os desvarios morais em que tiramos o direito de alguém ou excedemos-nos, causando para nós mesmos prejuízos de ordem física e moral. Somente a justiça divina vai estabelecer esse concurso de retificação. E Pedro de Camargo vem dar a sua contribuição, dizendo: essa profecia é uma bela imagem da justiça, representada no panorama e na topografia das terras da Palestina. Os relevos, as depressões e demais anfractuosidades dos terrenos figuram as iniquidades, as opressões e tiranias de que este mundo tem sido teatro. Então, toda uma representação alegórica das condições de necessidade de retificação das imperfeições humanas. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Meu caro ouvinte, você sabia que a obra O Céu e o Inferno é derivada da 4ª parte do Livro dos Espíritos e que também é conhecida como a Justiça Divina segundo o Espiritismo? E em sua primeira parte, no capítulo 5, o item 6, vamos encontrar as elucidações de Allan Kardec. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal como meio de reparação. É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles em que praticou o mal, quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como por exemplo na miséria, se foi mal rico, ou humilhado, se orgulhoso. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para o espírito, porém um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Do espírito depende aproveitá-lo, e não lhe será preferível voltar à terra com probabilidade de alcançar o céu, a ser condenado sem remissão, deixando-a definitivamente? A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja o obreiro do seu futuro, que, infeliz por mais ou menos tempo, não se queixe senão de si mesmo, pois que a rota do progresso lhe está sempre franca. Então, meu caro ouvinte, é dessa maneira que a doutrina espírita vem nos apresentar a nossa conexão com a herança divina e a apropriação da própria justiça divina através das nossas consciências, responsabilizando-nos pelo uso do livre-arbítrio, pela liberdade de escolha e a responsabilidade pelas consequências de cada uma das nossas escolhas, estabelecendo como concurso a oportunidade do retorno na continuidade da vida através do processo da reencarnação, para que possamos encontrar analogia nas condições em que estabelecemos excesso ou mau uso do livre-arbítrio, para que possamos aprender a resistir, ou situações opostas. No caso, se causamos mal a alguém, vamos sentir as mesmas consequências por nós mesmos. Portanto, se formos
maus administradores, teremos as limitações da matéria e do uso das necessidades básicas para então manter a nossa conexão com a administração da vida. Se formos orgulhosos, parcialmente poderemos então estabelecer o concurso de nos sentirmos aviltados, humilhados. Isso não constitui uma dupla condenação, mas um desdobramento, porque é melhor reparar o mal do que a ideia de condenação para sempre. Então, para nós encarnados, tudo se deve aos nossos esforços. Nós somos os obreiros do próprio futuro. O livramento se dá não por conclusão de tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante essas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras, palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. E Pedro de Camargo continua: o aterro dos vales, o arrasamento dos montes, os cortes e recortes nas sinuosidades dos carreiros, transformando tudo em planícies e esplanadas, simboliza a obra da justiça, reduzindo as anomalias sociais. Obra essa que o emissário divino, Jesus Cristo, vinha realizar na Terra. Os antigos costumavam representar a justiça na figura de uma mulher, com os olhos vendados, trazendo numa das mãos uma balança e na outra uma espada. A venda nos olhos significa a imparcialidade de que a justiça se acha revestida. Não faz exceção de pessoas, desconhece as individualidades. Então, meu caro ouvinte, toda essa representação simbólica no livro de Isaías representa toda a retificação de condição da justiça divina, de não fazer distinção entre pessoas, entre individualidades. Daí a representação da justiça na figura de uma mulher com os olhos vendados, para que não enxergue então e não faça distinção entre pessoas, ideias e coisas, e que, portanto, haja a verdadeira justiça. Vamos continuar analisando cristianismo e justiça já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos analisando o capítulo Cristianismo e Justiça. O livro, você já sabe, é o livro Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos analisando nesse capítulo as condições das limitações da justiça humana, que ensaia recursos, que cria leis para estabelecer a ordem, a disciplina, a organização, para gerir a sociedade, administrá-la, mas ainda muito longe do que vem a ser a misericórdia, a abrangência, a oportunidade de retificação de todas as atitudes, palavras, pensamentos, intenções e realizações pessoais que estabelecemos pelo concurso do livre-arbítrio, quando destoados da própria consciência, também estarão distantes da condição natural da justiça divina, portanto, na condição necessária
de nos retificarmos, mas sem condenação eterna, sem condições inexoráveis, absolutas, de impedimentos ou limitações, porque o Pai Celestial é amor e a sua justiça divina é acompanhada de misericórdia. Estávamos analisando a figura humana que foi representada por uma mulher que traz os olhos vendados, carregando nas suas mãos uma balança e na outra uma espada. A balança, instrumento de pesagem que registra todas as diferenças para mais ou para menos, cujo fiel oscila mediante a mais ligeira pressão exercida sobre quaisquer das conchas, simboliza a justeza com que age a justiça, dando a cada um aquilo que de direito lhe pertence, registrando com admirável precisão todas as nuances e matizes do mérito ou do demérito individual. A espada, a seu turno, alegoriza a equidade perfeita com que a justiça se porta. Sua lâmina, ao contrário da do punhal que rasga e dilacera impiedosamente, sem jamais ceder ou vergar, é dúctil e maleável, ou seja, é consistente sem rigidez, sem que, contudo, deixe de ser retilínea. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Voltamos a consultar o livro Céu e Inferno, agora na sua primeira parte, o capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas, o item 13. Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é inexorável, absolutamente, nem leva à complacência ao ponto de deixar impunes todas as faltas. Ao contrário, pondera rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro, equitativa e proporcionalmente, sem se enganar jamais na aplicação. Se por uma falta passageira, resultante sempre da natureza imperfeita do homem, e muitas vezes do meio que vive, a alma pode ser castigada eternamente, sem esperança de clemência ou de perdão, não há proporção entre a falta e o castigo, não há justiça. Reconciliando-se com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado deve subsistir para o bem, para os bons sentimentos. Se, porém, o castigo é irrevogável, essa subsistência para o bem não frutifica, e um bem não considerado significa injustiça. Entre os homens, o condenado que se corrige tem por comutada e às vezes mesmo perdoada a sua pena, e assim haveria mais equidade na justiça humana e na divina. Se a pena é irrevogável, inútil será o arrependimento, e o culpado, nada tendo a esperar de sua correção, persiste no mal, de modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Nisso não há nem bondade e nem justiça. Então, meu caro ouvinte, a justiça divina tem o recurso pedagógico da educação, do ensejo da retificação, da reparação perante nós mesmos, do que nós causamos no campo do erro, no campo do mal. Portanto, a ideia da eternidade das penas não nos deixa claro a condição natural da natureza do amor de Deus, da sua misericórdia, da condição natural de nos oferecer a oportunidade do recomeço. Tal é como se imaginava outrora a justiça, a divina temis, imparcial com aquele que, de vendo nos olhos, julga o fato sem atentar para a pessoa que o praticou.
exata e precisa, uma balança cuja sensibilidade mecânica acusa as mais insignificantes diferenças para mais ou para menos. Flexível como a espada que assume curvaturas várias, consoante exijam as necessidades do golpe que desfere, voltando invariavelmente à posição reta. Imparcialidade, flexibilidade e exação. Exação, meu caro ouvinte, significa correção. Eis os predicados inseparáveis da justiça, ou seja, as qualidades, o conteúdo, as condições que determinam a verdadeira justiça. A ausência de qualquer deles desvirtuará sua natureza. Se lhe faltar flexibilidade, será cruel. Se lhe faltar exação, será defectivo e falha. Ou seja, se não der oportunidade da reparação e condenar eternamente, não terá a característica do amor e da misericórdia. Só o vero cristianismo nos oferece a expressão da justiça indefectível, ou seja, que não comete falhas, proclamando com o Evangelho: a cada um será dado segundo as suas obras. E também considerando que todo efeito tem uma causa, as misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também é justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O cristão deve ser sal e luz. Portanto, meu caro ouvinte, o homem nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Pai, porque estive equivocado, porque me desviei da senda natural do amor, porque não atendi à voz da consciência, porque não ouvi a voz do coração, porque não me permiti ao sentimento e à derivação natural da tua luz refletindo em minhas escolhas. Que eu possa ser útil, que eu possa servir, que eu possa aprender a amar, que eu possa tolerar as diferenças, que eu possa aceitar o outro como ele é, que eu possa utilizar todo o meu tempo em favor de toda a retificação necessária
perante a própria consciência, perante a própria vida, para que sejamos todos sal e luz. O sal deve salgar, a luz deve brilhar. Assim também você, meu caro ouvinte, seja sal, seja luz, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.